Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E adorar a Deus também por ter em nosso meio um irmão tão ilustre, conhecido, abençoado, pastor evangelista, né? Pastor, enfim, Ailton Nantes, né? Que Deus abençoe de forma poderosa a vida do nosso irmão, né? Muito bem. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos assentar, queridos irmãos. Bem, irmãos, nós estamos, Deus abençoe, abençoe. Nós estamos aí na nossa terceira reunião falando sobre um assunto que nós iniciamos e estamos com este propósito de estudar dentro da palavra do Senhor Deus. Queria pedir para o nosso irmão jovem Pedro, por favor, projetar para nós aquela arte que a gente está usando para contribuir para o nosso estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a igreja, sobre 4 aspectos. Como já disse aos irmãos, nós estamos utilizando ali de um formato de tabela SWOT. É um formato, um sistema de análise, né? Que é usado muito aí nos segmentos de marketing, administração de empresas, enfim. E nós adaptamos, usamos apenas ali o modelinho, né? Mas se respaldando na palavra de Deus, né? Nós estamos aí sempre trazendo versículos, passagens bíblicas para respaldar o nosso estudo. E nas últimas reuniões que tivemos, nós falamos ali sobre o quadro de forças. O que a gente pontuou, evidentemente, que tem muitos mais outros aspectos que poderia ser explorado, mas a gente pontuou ali alguns aspectos sobre o quadro forças, o que Ô Pedro, dá uma olhadinha aí se está cortando, se tem como arrumar, ou se for um erro do arquivo, qualquer coisa usa aquele outro mesmo, só tem um errinho de digitação lá. Deu certo? Tá bom? Então, nas últimas reuniões nós falamos que a igreja ela tem pontos fortes quando ela é cristocêntrica, quando ela tem uma boa doutrina, quando esta boa doutrina gera uma boa liturgia, quando também ela é acolhedora, né? Nós trabalhamos este assunto nas últimas reuniões, e também quando ela é unida. Como eu disse, poderia explorar muitos outros pontos, mas para não ficar uma novela, né? Vamos assim dizer, para não ficar algo muito extensivo, né? A gente pontuou apenas ali 5 aspectos. E aí nós entramos na última reunião na parte das fraquezas. O que é uma fraqueza para uma igreja, para uma comunidade, né? É o fato dela ser uma igreja, como diz Paulo, uma igreja carnal. O fato também dela se fundamentar em doutrinas de homens, isso é uma fraqueza. O fato dela ter uma liturgia ruim, né? Você tem alguns lugares aí que a gente vai, ou que a gente
assiste, às vezes pela rede social, né? É uma liturgia ruim, é um culto confuso, para não dizer uma bagunça, né? Isso é o quê? É a consequência de uma igreja que não tem uma boa doutrina, que não tem um bom ensinamento. E aí nós até comentamos, né, na última reunião, que nós assembleianos às vezes confundimos bom costume e doutrina, né? Mas aqui nós estamos falando de doutrina, de ensinamento bíblico, né? de um conjunto de conceitos bíblicos, né? Bem respaldado, claro, objetivo, né? Então a igreja, quando ela não tem uma boa doutrina, quando ela se fundamenta em doutrina de homens, geralmente ela vai ter uma liturgia ruim, geralmente ela vai ser uma igreja confusa, sem direção, sem propósito, né? Bagunçada, né? E aí, nesta oportunidade, nós iremos seguir, né? Porque se lá no quadro de forças, é um ponto forte da igreja, ela ser acolhedora, no quadro de fraqueza, é um ponto fraco desta igreja, sem doutrina, sem boa liturgia, bagunçada, ela ser uma igreja que não acolhe. E aí eu separei algumas referências, mas quando eu estava ali, né, pontuando, estudando, enfim, preparando o estudo, me veio em mente, em primeiro lugar, irmãos, me veio em mente Apocalipse 3:20, pastor, porque quando nós falamos de uma igreja acolhedora, eu penso que, quando você fala que você é uma pessoa que é acolhedor, né? Vai ter aquelas figuras, vai ter aquelas pessoas que terá prioridade. Qual é a prioridade, por exemplo, para um pai? É acolher o filho, a filha, a família, né? Não faz muito sentido um pai acolher um vizinho, um amigo de trabalho e desprezar os filhos. Então tem um certo critério de prioridade, né? Tem isso, e nós vamos ver que tem isso, porque olha lá o que diz Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. De forma muito prática, muito simples, irmãos, aonde Jesus estava nessa passagem bíblica? O pastor falou do lado de fora, os irmãos concordam? Sim ou não? Do lado de fora. E aí nesse critério, nesse princípio, nessa ordem, né? Ora, se uma igreja não acolhe Jesus, ela vai acolher o irmão? Se uma igreja põe Jesus para o lado de fora, será que essa igreja realmente vai ser uma igreja acolhedora? E aqui, todos nós aqui somos crentes, já há algum tempo, né? Até mesmo os jovens aqui já são crentes, que nasceram em lar cristão, que está na igreja desde pequeno, né? Aqui nós sabemos muito bem que nós estamos aqui usando uma figura, né? Ora, se uma igreja põe Jesus para o lado de fora, como essa igreja vai ser acolhedora? Se Jesus não tem a primazia, se Jesus não é a prioridade desta igreja, você acha mesmo que ela vai ser acolhedora? Não vai, né? Por qualquer motivo ela, né, expulsa, humilha, despreza, fala mal, persegue. Compara isso aqui de Apocalipse 3:20 com o comportamento dos líderes judaicos nos tempos de Jesus. Ora, eles não aceitaram a Jesus. Da mesma forma como eles não aceitaram a Jesus, eles não aceitaram os discípulos de Jesus, perseguiram. Alguns inclusive até mataram, o caso de Estevão. Se eu não aceito Jesus, irmão, se eu como um religioso não tenho Jesus como aquele que tem a prioridade, a primazia, você acha que eu vou querer bem você?
Você acha que eu vou estimar, amar você? Se eu não amo a Deus, eu vou amar você? Então, um ponto fraco de uma igreja é o fato dela não acolher. Eu citei para os irmãos exemplos, né? E eu creio que outros também têm outros exemplos. O irmão Rufino citou um exemplo, né? Tem lugar que você chega, irmão, que ninguém te acolhe. Você, cristão, crente, que às vezes leva até uma carta de recomendação. Quem dirá, o que dirá do pecador, né? Daquele que não tem nada a oferecer, daquele que é um pobre miserável, né? Não tem nada a oferecer, não acolhe. Coloca Jesus para fora quando nega a sua doutrina, né? Quando não aceita a sua doutrina, Então é muito simples, é claro isso, né? Se eu não aceito a doutrina, se eu não aceito os seus ensinamentos, se eu não deixo Ele ser o Senhor, eu estou colocando Ele para fora, né? Exatamente. E quando eu guardo as palavras de Jesus, eu entendo que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Não é? E isso é verdadeiro. Se eu não amo a Deus, como eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a Deus, não é? Então assim, quanto mais esta igreja se aproxima de Deus, mais ela tem facilidade de acolher o próximo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais essa igreja se afasta de Deus, mais ela se torna insensível para com o seu próximo. É por isso que, me permita dizer, irmão Rufino, é por isso que às vezes você vê que mendigos são desprezados, que pobres são desprezados, que bêbado, que drogado, que prostitutas. Eu estou falando aí do que é para o mundo a classe mais baixa da sociedade, né? Mas poderia ser qualquer um. Basta você ter um fato simples de um visitante chegar num culto e ninguém acolher ele, abraçar ele, cumprimentar ele. Quando eu era mais jovem, eu trabalhei na portaria da igreja. Já te passo, irmão Rufino. E os porteiros de igreja sabem muito bem. Em dia de festa, em dia de ceia, culto de domingo, o porteiro de igreja sofre. Porque às vezes chega uma família de 3 pessoas, o esposo, a esposa e um filho, ou 4 pessoas. E o que se espera é que uma família de visitantes sente junto, né? Esteja junto ali, até porque eles estão chegando num lugar que eles não conhecem, que eles às vezes está acanhado, né? E às vezes, irmão, o porteiro fica igual um louco procurando lugar para acomodar essas pessoas. E o crente está vendo a luta do porteiro, está vendo que é uma família com 3, com 4 pessoas, e não dá um lugarzinho, sabe? Os primeiros bancos da frente estão vazios, os crentes estão sentados do segundo, terceiro banco para trás. Não abre o espaço para deixar aquele visitante mais confortável possível. O visitante não quer sentar no primeiro banco, ele tem vergonha. Então assim, nesses pequenos detalhes, demonstra que igreja nós somos. Somos uma igreja acolhedora? Por favor, irmão Rufino. No Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo 23, olha lá, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E na sequência, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Põe o versículo 24. Olha lá. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Exatamente. Então a igreja ela precisa, primeiramente, amar a Deus, né? Amar a Deus, guardar a sua palavra. E aí, irmão Pedro, volta lá, irmão, o banner, porque daí nós temos uma referência ali de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente ia tomar muito tempo.
mas é a passagem bíblica sobre o bom samaritano, Lucas 10, a partir do versículo 25. Um certo doutor da lei, tentando a Jesus, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Doutor da lei. Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? São duas perguntas: o que está escrito e como você lê. O que está escrito e como você entende. O que está escrito e como você interpreta. Nem sempre o que eu entendo é o que está escrito. Nem sempre o que eu interpreto é o que está escrito. Nem sempre o que eu leio é o que está escrito. São duas perguntas distintas. Aí o camarada diz: está escrito o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus respondeu e disse para ele: faze isso e viverás. Versículo 28. Aí, se você pegar a sequência, não vou aqui ler para não tomar muito tempo, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Jesus vai falar de um certo homem que descia de Jerusalém para o caminho de Jericó. Era um caminho perigoso, cheio de salteador. Jericó era uma cidade de má fama, né? Aí Jesus diz que aquele homem cai na mão dos salteadores, versículo 30, que toma tudo dele, espanca ele e se retiram, deixando ele meio morto, deixando ele em coma, próximo da morte. Aí Jesus, contando essa parábola, ele diz que pelo mesmo caminho, descendo de Jerusalém em direção a Jericó, estava um certo sacerdote, um certo sacerdote pode ser qualquer um certo sacerdote, que vendo, passou de largo. Segura aí. O sacerdote, ele deveria ser acolhedor ou não? Ele era um doutor da lei, não era? Ele conhecia, né, que deve amar a Deus como o próximo, né? E o próximo como a si mesmo, né? Não é? Era o sacerdote, devia ser acolhedor, não deveria? Um pastor, um obreiro, o corpo de obreiro, não se espera que o corpo de obreiro seja acolhedor? E quantas vezes, pastor Nantes, irmãos que estão aqui, quantas vezes um obreiro chega num lugar e se Deus começar a usar ele sofre com um problema de inveja, de perseguição, né? De retaliação, de fofoca, não é não? E o camarada esperava-se que esse sacerdote fosse acolhedor, né? Fizesse alguma coisa pelo caído, pelo pobre, né? Não fez nada, passou de largo. Jesus disse que ele olha, vê e passa de largo. Aí no versículo 32, Jesus fala que também descia um certo levita, e chegando no lugar, vendo, passou de largo. Não fez nada pelo próximo, né? Não estendeu a mão, não se preocupou, não ajudou, não acolheu. Aí Jesus fala de um certo samaritano que fazia o caminho contrário. É interessante isso, que ele não estava descendo, ele estava subindo. Tem obreiro que está descendo, né? Está descendo, né? Está saindo de Jerusalém, que é o símbolo da igreja, que é o símbolo do lugar da bênção, o símbolo do lugar da presença de Deus. Ele está indo para Jericó, né? Que é símbolo de maldição, né? Mundo, né? Lugar que era para ter sido destruído lá nos dias de Josué e nunca mais sido reedificado, né? Está descendo. Quem está descendo, irmão, não tem misericórdia de ninguém. Quem está descendo não acolhe. Mas quem está subindo, e aí a gente pode explorar um pouquinho, forçar um pouquinho aqui, né? A igreja está subindo, sim ou não? Amém, né? A igreja está subindo, né? Se a igreja está subindo, ela precisa acolher, ela precisa levar mais alguém junto com ela, né? Ela precisa estender a mão, né? O samaritano está subindo em direção a Jerusalém. Ele vê o camarada caído, numa situação difícil. O que ele faz? Ele desce do seu animal, ele pega ali o camarada, ele limpa as feridas, passa azeite, passa vinho, ele põe a atadura, né? Cuida dele, pega ele, põe no seu próprio animal e leva ele até uma hospedaria, até uma estalagem, né? Chega lá, paga o serviço, o custo, né? Paga o custo e diz: se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago a diferença, né? Uma igreja precisa ser acolhedora.
A igreja precisa ser acolhida. Irmão, não faz sentido nós ficarmos na rua entregando folheto, evangelizando, convidando as pessoas. E quando a pessoa chega aqui, ela é tratada como se não tivesse existindo aqui. Não faz sentido isso, né? E aí até os obreiros, os pregadores, né? Você viu que tem visitante no culto? Você não vai mudar a mensagem, mas você pode mudar a forma de entregar a mesma mensagem. Sim ou não? Eu posso falar um não baixinho, posso dar um grito, né? Falar um não gritando, né? Quem recebe o não, recebe de formas diferentes. Sim ou não? Você chegar numa pessoa e falar, não, irmão, não faz isso. E você chegar gritando, é diferente, né? A recepção, né? Eu posso mudar a forma de entregar a mensagem. Eu preciso me preocupar com aquele visitante que está no culto. Seja ele um cristão já, ou um visitante que ainda não é cristão. Eu não posso que ele saia daqui tendo uma visão errada da igreja. Porque a igreja é representante de Cristo na terra. Já pensou um embaixador transmitir uma ideia errada do seu país? O cara vê o embaixador tudo de qualquer jeito, um mal educado, um sem educação. O que ele vai pensar do país que aquele embaixador representa? Então a igreja, ela tem como ponto forte o fato de ser acolhedora. E o ponto fraco da igreja nesse aspecto aí, é uma igreja que não acolhe. Volta para nós, por favor, o banner, irmão, para a gente avançar. Outro ponto fraco de qualquer igreja, sem exceção, o fato dela guerrear entre si. Se lá no ponto forte nós colocamos que ela é unida, e isso para ela é uma bênção, no ponto fraco ela guerreia entre si. Tem não, né? Vamos lá para Tiago capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Tiago capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Isso aqui é bravo, hein? O apóstolo está escrevendo para a igreja. E sabe uma coisa que eu acho maravilhoso, irmão? É que às vezes tem alguns obreiros e até irmãos que às vezes quer tampar o sol com a peneira. E isso é uma tolice tão grande. Porque como que eu, um mero coitado, um irmão Rodrigo, um irmãozinho, vou tampar o sol com a peneira se um apóstolo Tiago está dizendo isso? Que no meio do povo de Deus tem guerra. E está aí, para qualquer um ler. O católico lê, o espírita lê, o ateu lê, qualquer um lê, está aí, está escancarado. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, meu Deus do céu. E nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Somente até aí. Você já pensou um negócio desse? Uma igreja que guerreia entre si, que é invejosa, sabe? Aquele irmão que vê o outro prosperando e engorda o olho. Parece que quer que o outro seja miserável, né? Será que se o outro for mais pobre que eu vou ficar feliz? Será que o outro, se tiver menos unção que eu vou estar feliz? Será que se o outro for um Zé Ninguém, que não sabe nada, que não faz nada, aí sim eu vou estar feliz? Ou será que eu devo me alegrar com o meu irmão? Você quer ver uma coisa? O filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O outro irmão ficou feliz quando o filho pródigo voltou para casa? Ficou feliz quando o filho pródigo foi honrado pelo pai? Ficou emburrado, né? Não queria nem entrar na festa, né? Todo mundo festejando e ele lá fora emburrado. Com o bico desse tamanho, parecendo um tapajó, né? Aí precisou do pai ir lá fora, né? Um jeitinho. Porque pai é pai, né? Mas se eu sair da orquestra, eu quero que todo mundo saia. Mas que espírito é esse? Ué? Eu tô com um grupo aqui, nós estamos cantando aqui louvor. Aí vem o Nantes, tira eu, coloco o Nantes. Não, esse grupo vai acabar.
Eu saí de lá. O cara trabalha até contra, né? Espírito maligno, rapaz. Trabalha contra, né? Trabalha contra. Como é que pode? Quer ver a queda dentro dos membros. Será que a pessoa não pensa que ele não está trabalhando contra o Ezequiel, contra o Nantes, contra o irmão Marcos, contra o irmão José Rufino? Está trabalhando contra a obra de Deus, pelo amor de Deus, irmão. Está trabalhando contra a obra de Deus. E já pensou um miserável pecador igual nós ser pedra de tropeço para a obra de Deus? Já pensou um camarada igual eu atrapalhar a obra de Deus em algum lugar? Deus me livre disso, né? Então, uma igreja, ela tem como uma fraqueza terrível, né? Terrível. O fato dela começar a guerrear entre si, né? Por favor, irmão, coloca aí 1 de João, capítulo 3, versículo 12. 1 de João, capítulo 3. E veja, irmão, veja como a Bíblia é linda, que esses apóstolos estão escrevendo isso para a igreja. Ele não está escrevendo isso para o mundo. Ele não está tampando o sol com a peneira e apresentando para o mundo uma igrejinha perfeita. Não, ele está escrevendo isso e é público. Qualquer um pode pegar uma Bíblia e ler. Então nós não fazemos bem quando nós tampamos o sol com a peneira. Quando nós encobrimos defeitos da igreja, problemas da igreja. Não fazemos bem. Como também não fazemos bem quando saímos por aí como se fosse um alto-falante propagando os erros da igreja, né? Não, nem uma coisa nem outra, né? 1 de João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ele está escrevendo isso para a igreja, né? Ficou com inveja do culto do outro, né? Ficou com inveja do outro. E o irmão que deveria cuidar do outro. Olha o irmão que está do teu lado. Eu não gosto muito dessas presepadas no culto, mas olha aí. Esse irmão que está do teu lado aí, você tem que cuidar dele. Eu tenho que trabalhar para que o meu pastor tenha o menos problema possível. Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que trabalhar para que a igreja tenha a menor dificuldade possível. Eu tenho que cuidar dela. É claro que nós somos homens, né? Somos carnais. Eu não estou aqui dizendo que somos perfeitos, né? Mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia diz, eu preciso cuidar. É tanto que Deus foi procurar a respeito de Abel com Caim. Ô Caim, e o teu irmão Abel? Aí ele falou, por acaso eu sou cuidador dele? Por acaso eu sou responsável por ele? Quis se esquivar, né? Nós temos que cuidar do nosso irmão que está do nosso lado. Não matar ele. Eu acho que as pessoas esquecem que Deus ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Não adianta você bater a mão nas costas do outro aqui e lá você meter a faca nas costas dele. Você acha que nosso Deus é um Deus monótono que não vê nada? Não, ele vê tudo. Aí isso vai refletir no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, no nosso culto. Vai refletir. Como que Deus vai receber um culto de uma igreja que está guerreando entre si? Como que uma igreja vai avançar na evangelização se ela é uma guerra entre si? Não tem como. Não tem como. Então é uma fraqueza, né? Aí, irmão, volta lá, por favor, o quadro para nós lá. Aí nós teríamos a tabela ali, a parte de oportunidades, né? E a parte de ameaças. Eu quero aproveitar e entrar logo na parte das ameaças, né? O que é uma ameaça para a igreja, né? E aí nós colocamos ali, e como eu disse, irmão, tem vários assuntos, vários pontos que poderia ser explorado, tá? Aqui a gente está colocando apenas 5 de cada para ganhar tempo, né? Mas o que eu considero uma das ameaças para qualquer igreja é ela se adaptar ao mundo. Se adaptar ao mundo. E aí nós colocamos ali Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Gálatas 1, versículo 10. Está escrito assim, Gálatas 1, versículo 10.
Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Infelizmente, irmãos, muitas denominações, muitas igrejas, para atrair as pessoas, elas estão mais preocupadas em agradar os homens do que agradar a Cristo. Elas estão deixando de lado a boa, santa e simples doutrina, porque a doutrina de Cristo, embora profunda, ela é simples. Você pega os ensinamentos de Jesus, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a porta. Quer coisa mais simples que isso? Simples, sem rodeio, sem ficar enfeitando o pavão, né? Sem ficar inovando, inventando. A igreja é isso. A igreja é isso. Ela precisa agradar a Deus. Mas infelizmente algumas igrejas, muitas igrejas, estão mais preocupadas em agradar os homens do que a Cristo. E aí, manter cheia. E aí, irmão, você não consegue, ninguém consegue agradar todo mundo sem abrir mão de princípios. É evidente. Quem é que não quer, né? Quando a gente está aqui no culto de domingo, culto de ceia, né? Igreja lotada, quem é que não gosta, né? Mas você não pode abrir mão dos princípios. Você não pode sufocar a palavra de Deus. Você não pode mudar toda a tua tradição como igreja para agradar o mundo, para trazer as pessoas do mundo. Começar a fazer umas festas esquisitas, começar a fazer uns movimentos estranhos, ou começar a fazer do culto, né, um baú da felicidade. Nos anos 90, vinha tudo com roupa de roça, é festa junina, disfarçada. Isso é uma patifaria dentro da igreja. Como que crente fazendo festa junina, irmão? Vem tudo roceiro. Ué, o junino quem faz é o catolicismo romano. Mas o povo, vocês vêm tudo com roupa de roça. Irmão, pelo amor de Deus, irmãos, tem dó de nós. Na terça-feira passada, eu fiz um comentário sobre as empresas de tecnologia. Por que essas empresas estão arrebentando de ganhar dinheiro? Porque elas trabalham sempre com a ideia de novidade, de algo melhor. Tem o iPhone, sei lá, o iPhone 10, não, agora tem o 11, agora tem o 12, sei lá, agora tem o 13. E aí, o que o marketing dessas empresas faz? Não, o teu iPhone 12 já não é tão bom mais, o bom agora é o 13. E aí o cara fica maluco, compra lá, sei lá, 10, 12 mil reais quando saem os lançamentos, aí até mais, eu não sei. Fica doido para comprar, porque aquele que ele tem na mão, que faz tudo que ele precisa e um pouco mais, já não serve. Ele quer um atual, um mais moderno. Tem igreja que está nessa pegada aí. Não, agora nós precisa pôr luzes. Agora nós temos que fazer um culto retrô. Não, agora a gente precisa fazer um culto junino. Não, agora nós temos que fazer um arrastapé. Irmão, isso não tem fim. Você entrou por esse caminho, você não volta mais. Por quê? Porque o ser humano pede por novidade. Você se lembra de Paulo no Areópago, lá em Atenas, na Grécia? A Bíblia diz no capítulo 17 de Atos, que os homens de Atenas não tinham outro serviço, outra ocupação, a senão falar de novidade. Novidade, novidade, novidade. Os caras passavam o dia inteiro no Areópago contando novidade. E está assim hoje a humanidade. Por que os TikTok da vida, os Facebook, o Instagram da vida, está rachando de ganhar dinheiro? Toda hora tem informação nova, toda hora tem coisa nova, toda hora tem um videozinho diferente, toda hora tem um negocinho engraçado para você ver. E aí, a igreja vai entrar por esse caminho? A igreja vai entrar por esse caminho? Será que nós não corremos o risco de entrar por este caminho e de repente aparecer uma outra igreja ali na esquina que faz melhor do que nós?
Se é, leva, por favor, se é para entrar por este caminho, será que nós não estamos calculando o risco? Será que nós, Assembleia de Deus, iremos conseguir, entenda isso, competir com aquelas que são profissionais nisso? Tem igreja aí que é profissional nisso, irmão. Tem igreja aí que chega aqui num prédio desse aqui, ó, eles metem um painel de LED aqui, a coisa mais linda, com luzes, com imagens maravilhosas, mete um som aqui e faz uma coisa extraordinária. E nós vamos competir com eles? Nós queremos competir com eles? Nós vamos ter perna para andar no passo deles? Ou é melhor nós ficarmos com a palavra, com a Bíblia? Por favor, irmão Marcos. Você falou dos vídeos curtos, a mente, e isso está se refletindo dentro da igreja. Hoje os grupo de louvor tal, não canta os hinos inteiros mais. Pega pedacinhos do ápice de vários hinos, junta tudo e não consegue. Está virando um espetáculo, né? Não consegue entregar um hino inteiro mais, porque ou eles não têm paciência de cantar o hino inteiro, ou perceberam que a igreja já não tem paciência de esperar mais cantar a introdução, coro. Então, cantar um hino que tá virando... completo é ultrapassado. Quem dirá os hinos da harpa? Tem igreja que a harpa já foi abolida dentro da Assembleia de Deus, não canta mais, acabou. Tá virando um espetáculo, né? E aí você vê cada ano que passa, os crentes vazios, alguns até com depressão, com problemas psicológicos, espirituais, essas coisas não satisfazem a alma, irmão. É bacana, é bonitinho, é moderno, mas não tem o poder de substituir aquilo que Deus determinou para nós, a sua santa palavra, e palavra simples, a palavra de Deus. Vamos lá, irmão, para nós acelerar. A igreja, ela não pode se adaptar ao mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. A igreja não pode ser uma casa de espetáculo, um circo, uma casa de shows, um local de apresentação. A igreja precisa ser um local de culto ao Deus vivo, santo e verdadeiro. O culto era oferecido com animais mortos. É ou não? Para a pessoa estar um pecado, levar o animal, imolar o animal, que servia de sacrifício. No novo, é o corpo nosso vivo, não pode ser morto, tem que ser vivo, para agradar a Deus. E muitas vezes nós viemos para a igreja e às vezes nós estamos mortos espiritual. E aí Deus não recebe louvor, não recebe ministração, não recebe testemunho, tudo morto. O sacrifício tem que ser apresentado vivo, separado para Deus. Quantos louvores que eu vejo as pessoas se apresentando e não passa desse teto. Não é aqui, é em muitos lugares. Porque é morto. Deus, culto, tem que ser vivo. Você tem que extrair o melhor que tem em nós para agradar a Deus. E quando Deus agrada do corpo, do sacrifício, o que ele faz? A igreja se alegra. Você vê que cantam. Você tem que pagar por causa da glória de Deus. E quando é um sacrifício vivo, santo, você não precisa falar por o glória, o aleluia, porque Deus recebe é sobrenatural, né? Tem explicação, né? Tem explicação quando uma igreja ela recebe o impacto da glória de Deus? Não tem explicação, irmão. Às vezes é um pregador, um irmãozinho, às vezes é uma mensagem simples, sei lá. Ou às vezes também é um doutor
porque a igreja tem os seus doutores. A gente não deve desprezar o irmãozinho, mas também não deve desprezar o doutor. E a glória de Deus desce. Não tem explicação. Não tem explicação. E nós temos que entender que Paulo, ele era doutor. Mas o Filipe não era doutor. E todos eram cheios do Espírito Santo. É que na igreja tem lugar que só os doutores que pregam também. Não pode, né? E aí os coitados que ora, que jejuma, não tem oportunidade. Porque você não estudou. Mas quem falou? Quem falou que estudar resolve? Resolve em partes. Muitos ficam orgulhosos. Quantos hoje que é teólogo aí e está afastado da casa de Deus? Estudou muito e perdeu o juízo. Então, irmão, é equilíbrio em tudo. Bem, equilíbrio. Obrigado pela palavra aí. A tradução que você leu fala, ofereçam um sacrifício. A NVI fala, se ofereçam em sacrifício. Ai. Quer dizer, oferece você como sacrifício a Deus. Exatamente. O pastor falou aqui do caminho do centro, né? Evitar o radicalismo, né? O equilíbrio, né? Sobre aí ainda no quadro de ameaças, né? Ora, se uma igreja ela ser mundana, ela se adaptar ao mundo é uma ameaça, preste atenção nisso, já vou encerrar daí. O contrário também é uma ameaça. O radicalismo, os irmãos estão conseguindo ver aí? O radicalismo também é uma ameaça. Você ser radical demais é perigoso. Uma vez eu disse para um irmão, cuidado. Conheci um irmão que era bastante radical. Hoje ele está nas drogas. Ele era obreiro, era obreiro, está nas drogas. É uma pena, uma pessoa muito querida, está nas drogas. Mas quando você é radical demais, corre-se o risco de você fechar tanta porta que nem você passa por ela. A porta já é estreita, já é apertada, não precisa você fechar mais. Então o radicalismo também é perigoso. O mundanismo é perigoso, mas o radicalismo também é perigoso. Né? Aí entra, né, aquilo que a gente estudou nas últimas terças. Aí entra a doutrina de homens. Aí entra a imposição de costumes, como se doutrina fossem. Aí se você tem alguém que é questionador, a pessoa vai questionar aqueles costumes, mas tem base bíblica, aí o cara pega a ar, fica nervoso, porque não tem. Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Para nós encerrarmos. 5 minutos para 9:30. Josué 1, versículo 7. Está escrito assim, irmãos: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Conforme toda a lei que ele ordenou. Mas não é para fazer o que ele não ordenou. Tem pessoa que faz o que Deus não mandou. Você já viu aquele camarada que é empregado e ele é prestativo demais para o patrão? Ele é disposto demais, ele faz o que o patrão não manda. E aí o patrão chega e dá bronca, né? Ué, mas não mandei você fazer isso. Então fazer o que Deus mandou, o que Deus através de Moisés ordenou. Dela não te desvie. Preste atenção nisso. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós estamos aí num país bastante politizado, né? O caminho da direita é o caminho do conservadorismo. O caminho da esquerda, do liberalismo. Traduzindo aqui, não é nem para você ser extremamente conservador, radical, nem para você ser extremamente liberal demais, no que diz respeito à igreja. É o equilíbrio, é o caminho do centro. É o caminho do centro, é o caminho que Deus determinou, pela sua santa palavra. Eu vi o saudoso pastor Antônio Gilberto ensinando sobre isso, sobre esta passagem bíblica, e aí eu me lembrei, eu falei, eu vou apontar aqui, vou comentar um pouquinho sobre isso. Você não ser nem radical demais, nem liberal demais. Você próprio, tá? Por quê? Porque nós somos sujeitos à queda, irmão.
Você quer um exemplo para nós encerrarmos mesmo agora? Davi peca com Betseba, ela engravida, ele fica sabendo da gravidez, manda chamar o marido para disfarçar, o marido passar uma noite com ela e cair nos ombros do marido a criança como se fosse filho dele. Olha a malandragem. Não dá certo, o Urias não vai para casa, fica na porta do palácio. Davi manda ele de volta para a guerra com uma carta, com uma sentença de morte. Manda pôr ele na frente de batalha para ele morrer. Tá tudo bem, tudo beleza, a mulher ficou viúva, eu posso casar. Maravilha, casou com a mulher, redondinho, tá certo. Tá de boa. O profeta vem na casa de Davi, no palácio. Ó rei, é o seguinte, quero te contar uma história de um fato que está acontecendo aí. Tem um homem, que ele tem muitas ovelhas. Tem um vizinho dele que tem só uma. Chegou uma pessoa na casa do homem que tem muitas ovelhas, e ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas para preparar uma alimentação para o visitante, ele foi no terreno do vizinho, pegou a ovelha do vizinho, o animal do vizinho, matou o que era do vizinho, que tinha só uma. O radicalismo. Davi levanta a voz e diz: esse homem é digno de morte. Quem é ele? Radicalismo. Como é que você vai matar um homem por causa de uma ovelha, irmão? Você vai matar uma pessoa por causa de uma ovelha? O máximo que você poderia fazer é mandar restituir. Radicalismo. O profeta falou: esse homem é você. Aí Davi desmanchou, né? Porque o radical, ele é sujeito à queda. E aí quando ele cai, ele se cobra em dobro. Pode ver que tem muitos radical que quando cai não volta mais, porque bloqueia a mente dele. Ele se cobra muito, ele cobra muito de si próprio. E aí ele acha que já não tem mais misericórdia para ele, fecha. Ele sofre muito mais do que os outros. Então, irmãos, o radicalismo é um problema para a igreja. E nós, Ministério Assembleia de Deus, já fomos muito radicais. Muito radicais. Só que tem um problema, agora nós estamos nos tornando muito liberais. Então seria bom, né, se a gente conseguisse engatar uma marcha ré e encontrar aí um ponto de equilíbrio, né? Amém? Depois a gente continua, se Deus permitir, e o pastor também quiser. Os irmãos se coloquem de pé, por favor. O pastor Ezequiel estará orando com todos, porque são 9h29 e amanhã é dia de trabalhar, né? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.